Olá, estamos de volta aqui para complementar tudo que foi falado, abordar outros assuntos aqui com vocês, só que agora nós temos uma novidade. Nós estamos em dupla e não é jogo de câmera, gente. Eu sou a Roseli, sou a dirigente espiritual, sacerdotisa para alguns, babá para outros, da Tueg, Tenda de Umbanda, Estrela da Guia, e esta é a... Eu sou a Rosana, sou a mãe pequena da casa e grande parceira da minha mãe espiritual Roseli. E nós, neste momento, junto com vocês, novamente, com grande prazer, estamos no Círculo. Vamos lá, muito bem. Nós vamos falar de um assunto agora, eu e a Rosana aqui em conjunto, de um assunto bastante complexo, não só dentro da Umbanda, mas é um assunto complexo para todas as pessoas que entendem um pouco dessa questão espiritualista, de algo maior que envolve todo o nosso plano terreno, que não seja nosso. E esse é o grande problema. O que é nosso? O que não é nosso? Quando eu sei, ou você sabe, que uma manifestação mediúnica é legítima, ou quando é uma manifestação anímica do médium? Como que eu sei que aquela mensagem que eu estou recebendo é algo fora do meu entendimento? Quando eu digo entendimento, não é uma questão de ignorância, mas saber que aquela mensagem não vem de dentro dos meus próprios conceitos, como o espírito que sou, né? Como é que nós podemos entender dentro do aspecto mediúnico aquilo que é nosso e aquilo que não é, né, Rosana? Sim. Que é uma grande dificuldade do médium, porque no começo da mediunidade, a mediunidade consciente é muito presente. E os maiores relatos que a gente tem dentro do terreiro, né? E vamos falar de terreiro porque é o que nós sabemos fazer aqui. Trabalhamos a vida inteira dentro de terreiro. Mas acredito também que seja algumas características de outras religiões. Mas dentro da característica dos umbandistas, nós, como mães da casa, recebemos muitos médiuns aflitos, com medo. O que é meu? Será que foi a entidade que falou? Será que fui eu que falei? Aquela sensação que eu tive é minha, aquela sensação que eu não tive é minha. E vocês imaginem, né, Rosana, se isso acontece dentro do terreiro, imagina fora do terreiro. Porque como já foi falado nas aulas anteriores, tanto por mim quanto pela Rosana aqui, ser médium não é uma capacidade que nós desenvolvemos somente dentro do terreiro, ou dentro de uma igreja, ou dentro de um salão de igreja evangélica, seja ele qual for, né? É uma característica do dia a dia. E aí entra a grande problemática envolvendo esse assunto, que é: nós, seres humanos, nós temos uma tendência a sempre ir buscar fora a resposta. Nós temos uma defasagem de autoconhecimento muito grande. Eu, como terapeuta que sou, posso falar que assim, hoje nós estamos vivendo uma era que todo mundo quer conhecer e reconhecer as emoções. Só que não sabe o que fazer com elas. E nem tampouco sabe conhecer quais são as características emocionais que a pessoa carrega. Então o mundo está um pouco perdido nesse sentido e isso faz com que dentro das práticas mediúnicas e religiosas a gente também fique muito perdido. Como que dentro do contexto da mediunidade eu consigo discernir se aquela entidade que está se apresentando é uma entidade que está para a prática do bem? Como que eu sei que aquela mensagem que está sendo trazida, ou mesmo aquilo que o médium está enxergando na dificuldade do consulente, porque lembrem-se, são os nossos olhos que enxergam através da percepção das entidades. E aí vem uma
confusãozinha, né? Mas como que nós médiuns conseguimos entender que aquilo que está sendo manifestado, um tratamento que está sendo passado, um conselho que está sendo fornecido, vem de uma espiritualidade e principalmente que espiritualidade é essa? Para que nós não fiquemos à mercê de qualquer tipo de informação ou qualquer tipo de incorporação. Rosana, fala um pouquinho pra gente sobre a sua experiência. Como é que foi isso para você? Então, a mediunidade nós nascemos médiums, porém é uma capacidade como qualquer outra do ser humano que precisa ser desenvolvida. Quando nós começamos a nossa prática mediúnica, o ideal seria que o médium se preparasse espiritualmente e intelectualmente para que ele pudesse se aproximar da religião e poder praticar aquela mediunidade com conforto. O que acontece muito são as pessoas que são aficionadas pela incorporação, irem até os terreiros e, de uma certa forma, avançarem um sinal que não é positivo para o médium. Esses são as maiores práticas que causam a confusão mental entre sou eu, é a entidade. Mas o que eu estou falando? Aquela pessoa, geralmente os médiuns, quando começam, têm as manifestações espirituais dentro da própria casa. E aí começam a conversar com o pai, com a mãe, com o irmão. E conhecem tudo da vida daquela pessoa. E aí vem as confusões. Mas eu conheço o que aquela pessoa está passando. Então, aonde se estabelece o limite entre médium e entidade? E aí, nós vamos entrar num assunto que já foi falado muito brevemente, que é a assinatura energética da entidade, para que você, médium, possa identificar o que é a manifestação mediúnica e praticar com segurança. Vamos lá. Dentro da nossa ritualística umbandista, nós precisamos, primeiramente, eu digo que é uma grande fase de namoro. É uma forma pejorativa, um pouquinho de dizer, mas não é uma forma errada. Quando nós falamos em namoro, nós não estamos querendo deturpar um relacionamento, espiritualidade e ser humano. Mas funciona da seguinte forma. O médium, ele carrega em sua essência uma assinatura energética que é peculiar das suas histórias espirituais, que é peculiar da cultura a qual ele vive, das questões morais às quais ele foi criado, enfim, tudo molda o ser humano para que ele tenha uma assinatura energética. Vamos dar exemplos. Existem pessoas com uma assinatura energética que quando você encontra fala, nossa, aquela pessoa é muito leve, ela está sempre de bom humor, ela traz uma paz. Outras que talvez você encontre no seu dia a dia e fala, nossa, aquela pessoa é muito pesada, ela está sempre caída. Isso não é um estado momentâneo, a assinatura energética, lembrando, é a essência que a pessoa traz. É o DNA energético da pessoa. Ok? Juntamente com isso, nós também temos na espiritualidade a assinatura energética de determinada entidade ou de outra entidade, e cada um carrega uma característica específica. Então, essa fase de namoro, o que ela contempla? Fazer com que nós aprendamos a reconhecer, primeiro conhecer, e depois reconhecer a assinatura energética de determinada entidade. E com os anos, a partir desse conhecimento e esse reconhecimento, quando nós vamos, por exemplo, para uma gira de caboclos, a gente já não fica mais à mercê de qualquer manifestação. A gente já se conecta com aquela assinatura energética peculiar daquela entidade. Né? Por isso que nós falamos sempre, a todo momento. Existe uma vertente que diz, né, Rosana, que eu vou para o terreiro, eu não preciso estudar, a espiritualidade vem e eles sabem. Eu limpo minha mente e deixo o canal aberto, mas esse canal fica aberto para o que tem de bom e o que tem de ruim, exatamente. Né, e aí o que acontece? Eu não preciso estudar, a espiritualidade vem e faz tudo o que ela tem para fazer. Isso não é uma verdade, né? Porque nós temos
vários tipos de interferências espirituais, mesmo dentro de um terreiro. Nós temos vários tipos de interferência nossa, né? Das nossas sombras e da nossa luz. E que pode colocar um trabalho em descrédito ou pode colocar um trabalho a perder, não é? Então, é muito importante que nós aprendamos a reconhecer a assinatura energética de uma entidade, que por muitas vezes, né, Rosana, vem através de uma sensação física ou através de uma sensação emocional que nos faz entender que a presença que está ali realmente é fidedigna de uma espiritualidade que está pronta para o trabalho mediúnico, né? Então, Rosana, explica para eles um pouquinho a respeito, por exemplo, de uma energia. O que é uma assinatura energética de um preto velho, por exemplo, para que se possa ficar um pouquinho mais prático? Primeiro de tudo, eu gostaria de fazer uma comparação muito simples. Com o tempo da prática mediúnica, nós temos a capacidade de receber as nossas entidades quase que como uma visita. Nós esperamos aquela presença, nós nos preparamos para aquela presença. E quando ela se aproxima de nós, nós sentimos a aproximação e abrimos o nosso campo, sempre com a mente conectada, para aquele tipo de energia. Por exemplo, como a Roseli disse, como que é a energia de um preto velho? A energia de um preto velho é uma energia de extrema paz e tranquilidade. Se vocês tiverem a oportunidade, para quem já teve a oportunidade de participar de uma gira de preto velho, você vai sentir que o amor está no ar. O amor dos pretos velhos, a bondade, é um amor de avô, um amor de avó, aquela questão protetora. E quando você vai fazer a sua incorporação, você sente esse afago, essa energia dos pretos velhos. Sensações físicas também acontecem para os médiuns de incorporação intermediária, de incorporação densa. Nós sentimos a tendência de nos curvar, porque os pretos velhos não é uma regra, mas né? Na maioria das manifestações eles vêm curvados, eles vêm mancando, né? Porque são espíritos negros, sofredores e que hoje estão na caminhada espiritual. Então, esse é o tipo de energia, de assinatura energética que nós queremos passar para vocês. A característica que envolve aquela manifestação espiritual e que com o tempo da mediunidade você começa a sentir. Quando eu disse que o médium pensa que vai abrir o seu canal, que vai fechar os seus olhos e que vai ficar aberto a uma incorporação, realmente ele vai. Só que se ele não canalizar o pensamento dele e ele não se conectar com aquela energia daquela entidade, ele vai estar suscetível a incorporar qualquer entidade, não é? E aí fica uma questão que nós sempre levantamos, né? Dentro das práticas religiosas, o conhecer a assinatura energética, nem tanto da entidade que você trabalha, é muito importante, mas existe uma coisa também chamada egrégora. Dentro das egrégoras, por exemplo, de um preto velho, onde a Rosana disse muito bem, colocadamente, o amor está no ar, né? Você muito dificilmente verá um preto velho usando palavras rudes. Você nunca verá um preto velho falando uma palavra de baixo calão. Então, isso faz com que nós tenhamos alguns sinais que nos fazem reconhecer que aquela espiritualidade que está atuando realmente é uma espiritualidade destinada para o bem. O grande problema que nós enfrentamos hoje é que às vezes as pessoas usam a manifestação mediúnica, e eu vou colocar entre aspas aqui, porque isso não é uma manifestação mediúnica real, para trazer para fora as suas sombras. Então, ela pode estar num ambiente de uma grande paz. Ela começa a passar mal, ela começa a dizer que naquele ambiente, né, Rosana? Até dentro dos terreiros mesmo. Cheguei dentro do terreiro, estou passando muito mal, com uma necessidade grande de sentir alguma coisa, então ela vai em busca de qualquer coisa. Só que ela não percebe que o que ela está colocando para fora, por muitas vezes, é parte das sombras que ela carrega, como uma forma de catarse. E vamos falar aqui, para quem não conhece o termo catarse, é uma forma de desbloqueio de uma energia que está sufocando aquela pessoa. Então,
Quando nós entramos dentro da cronologia do que falamos, reconhecer a assinatura energética que você carrega, entender quem é o seu lado sombra, entender o seu lado luz, entender os estados emocionais que te acompanham. Eu estou com uma irritação hoje, é muito comum a gente escutar, eu estou com uma irritação hoje que não é minha. Olha o que você está falando. Você já sabe que aquela irritação talvez não seja sua. Mas você interioriza aquilo e traz para dentro de si aquela irritação e aquilo contamina o seu ser. Ou, por muitas vezes de forma contrária, a pessoa é uma pessoa que irritada, que não faz o seu exercício diário de entender e elaborar melhor as emoções, ela leva tudo para o âmbito espiritual. Eu estou irritada porque eu encontrei a Rosana hoje e a Rosana estava carregada e ela me deixou irritada. E a pergunta que eu te faço, e a Rosana vai responder aqui pra gente, o porquê que ela se permitiu ficar irritada? Porque existe uma coisa chamada sintonia. Exatamente. A sintonia que você carrega, você vai sintonizar como uma estação de rádio. Você vai sintonizar com aquela frequência que está mais próxima de você. Você vai sintonizar com a frequência boa se você estiver com a sintonia boa. Você vai sintonizar com uma frequência ruim se você também estiver com o seu padrão vibratório lá embaixo. E aí, nós voltamos na questão. Quando distinguir? Quando somos nós e quando somos a entidade? Os médiuns conscientes, quando que eles têm a segurança exata de entender em que ponto que a entidade está atuando sem a interferência dele? Que é um desafio. Que é um desafio. Porém, não existe outro caminho. Existem duas questões que eu entendo como principais, que é a predisposição de você se conectar com algo maior, o preparo para que você tem que ter para se conectar com algo maior e a prática. Prática, 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 conhecimento. É você realmente criar intimidade com aquele trabalho que você está executando. Você fazer isso com responsabilidade. Você tirar os seus próprios julgamentos. Você limpar a sua mente dos seus próprios julgamentos para não interferir numa consulta espiritual. Muitas vezes, quando os médiuns estão incorporados, vem uma pessoa da assistência, não é, Roseli? E coloca um problema que o próprio médium está passando. E aí nós temos as principais provas para quem precisa do que realmente é a entidade. Porque se aquela entidade que está incorporada comigo pode trazer um alento e um conhecimento para um consulente com um problema similar, então não sou eu, porque senão eu já saberia resolver o meu problema, não é verdade? Ou não, né? Então, existe sim essa questão muito comum entre os médiuns de saber, por exemplo, e aqueles médiuns que estão sentados e que de repente numa conversa recebem aquelas mensagens assim, os médiuns de energia sutil, não é, Roseli? Como que eles sabem? O que vem? O que é a intuição? O que é realmente o dom divino de você receber uma intuição sem a necessidade de incorporar? É a predisposição, é a seriedade. É aquele médium que não sai incorporando em qualquer lugar, né, Roseli? Que acontece muito, que é para que ele possa levar. Nós, médiums, também temos essa capacidade de conexão, quando não é o momento oportuno de incorporar, de se ligar, né, de se unir aí com a frequência espiritual, para que a gente possa levar a mensagem. Não é verdade? E para quem deseja uma fórmula mágica, uma resposta rápida, infelizmente nós vamos frustrar vocês neste momento, porque não existe vida mediúnica segura sem estudo, disciplina e muita prática. Não existe. Eu tenho um colega que fala, um colega de jornada aí mediúnica, que ele fala que a pessoa começa a ser médium de fato depois de 10 anos de prática e ele não está errado. Nós precisamos entender que o desenvolvimento da mediunidade, o desenvolvimento do autoconhecimento, o desenvolvimento de reconhecer a assinatura energética é uma vida.
É uma vida, é um sacerdócio. É um eterno aprendizado. Então, dizer que eu sou uma sacerdote porque eu tenho uma questão de dirigência, ou a Rosana, né? Na verdade, todos somos sacerdotes. Porque é um desafio para nós, seres humanos, reconhecer aquilo que é divino e aquilo que é profano, né? Mas lembrando que espiritualidade não age de forma errada, em momento algum. Se hoje a mediunidade consciente e a mediunidade semiconsciente é o que impera dentro dos padrões religiosos, existe uma necessidade e um chamamento da espiritualidade para que nós médiuns possamos evoluir e de forma ciência, espírito, emoção, para que juntos nós possamos trabalhar. Para que juntos nós possamos fazer um trabalho efetivo, para que tenhamos um melhor resultado. Então, essa parte da história que eu incorporo e não tomo conhecimento de nada já não existe mais. Mesmo porque nós recebemos o dom da mediunidade justamente também para trabalhar as nossas dificuldades, né? Nós não somos melhores do que ninguém, não somos mais evoluídos do que ninguém, a ponto de ser uma verdade soberana sobre qualquer pessoa, porque nós estamos numa condição igualitária com todos os encarnados. Mas nós sim temos também a nossa jornada de aprendizado, muito desse aprendizado muito trazido pelas entidades que trabalham conosco. Nós temos essa vantagem, vamos dizer assim. Mas é uma vantagem que é adquirida com o tempo de estudo, com o tempo realmente de dedicação. Então, para que vocês possam compreender realmente o tema que está sendo aqui abordado, o que é meu, o que não é meu. Quando eu sei que uma entidade que está se manifestando é uma entidade apta para o bem, e quando eu sei que não é uma entidade apta para o bem, mas eu tenho também que me perguntar, por que ela está se manifestando aqui? Por que primeiro a espiritualidade do mais alto permitiu que aquela entidade se manifestasse aqui e o porquê que ela está encontrando morada dentro de mim? E agora eu vou contar a parte ruim. Pode? Pode. Então, quando eu falei que nós temos essa vantagem, alguns podem ter olhado e falado assim, nossa, que pessoa presunçosa, né? Então agora eu vou contar qual é o lado verdadeiro da mediunidade. Todos nós somos médiuns, como já foi falado anteriormente. E nós médiuns não temos vantagem, porque a partir do momento que a gente se dedica a um trabalho espiritual, nós temos uma premissa maior que se chama orai e vigiai. Nós temos muitas obrigações. Nós temos um dever de vigília constante, porque nós não podemos ser hipócritas, nós não podemos pregar aquilo que não praticamos. Então, a nossa reforma íntima é constante. Exatamente, porque é assim, antes de eu pensar o porquê que eu estou sendo alvo de uma espiritualidade negativa, o porquê que eu estou sentindo determinada coisa, eu estou com um nervoso hoje, eu estou com uma angústia, essa angústia não é minha. Ok, nós podemos entender que essa angústia não seja daquela pessoa, não faz parte da assinatura energética dela, mas o porquê que ela está sofrendo, porquê que ela está sendo alvo daquela angústia. Em algum momento, o padrão vibracional dela sintonizou naquela energia de angústia. Então, em primeiro momento, é importante realmente que eu saiba discernir se é meu ou se não é meu, e se não for meu, como se eu tivesse a capacidade de cortar imediatamente aquele laço. O primeiro é importante eu entender o porquê que aquilo está tendo morada dentro de mim. E a partir do momento que eu entendo o porquê que está tendo morada dentro de mim, eu corto o laço imediatamente com essa energia de irritação, com essa energia de mágoa, ou seja ela qual for da experiência mediúnica de cada um. É o que a gente chama dos verdadeiros médiuns esponjas, né? Que, na verdade, ninguém é médium esponja. Nós somos médiuns, somente médiuns, né, Rosana? O esponja veio da necessidade de justificar as próprias sombras que moram dentro de nós.